Salve, querido primo distante! Tudo tranquilo? Meu nome é Richard Hauptmann, sou pesquisador familiar, genealogista e estamos chegando ao terceiro episódio. No primeiro, falei um pouquinho sobre a minha história, a minha pesquisa, como foi o início, alguns caminhos que eu tive, alguns erros, acertos, enfim. No segundo episódio eu falei sobre o aspecto de que não somos somente datas, nomes e locais, o que consta muitas vezes em livros de genealogia. E nesse terceiro episódio, um ponto extremamente importante, tanto para quem está começando a sua pesquisa, que ainda não começou, mas tem o desejo, quanto para aqueles que já estão fazendo a pesquisa. Este é um ponto muito válido, que é como começar ou como fazer a sua pesquisa. Às vezes a gente olha, eu não sei nada e vale a pena ouvir isso. Não, eu já sei, eu já pesquiso há um tempo, não vale muito a pena ouvir porque eu já sei fazer. Vamos com calma, a gente está sempre aprendendo, então alguma coisa que eu possa falar aqui, por menor que seja, pode ajudar dentro da sua pesquisa familiar. Pois então, como iniciar a sua pesquisa genealógica? Eu vejo o caminho principal, e às vezes não é tão levado em conta, que é começar por você mesmo, você mesma. Essa semana eu até vi um post falando assim, uma pessoa colocou assim, eu queria saber como começar porque eu tô no zero, alguma coisa assim relacionada a isso, ela enfatizou o zero, né? Eu estou no zero da pesquisa, não sei nada. Zero da pesquisa a gente nunca vai estar, né? Porque a nossa vida pode ser escrita, pode ser relatada, pode ser pesquisada por nós mesmos. Então, zero não é, né? Pode ser um pouquinho mais. E esse ponto é importante, a gente dá esse valor à nossa própria pesquisa, eu digo pessoal, né? Que às vezes é deixada de lado, a gente acaba pesquisando muito os outros e a gente fica pra lá. Então, pense um pouquinho nesse início. O que você conhece de você? Qual é a sua história? E aí talvez nesse ponto conflita um pouco o aspecto do segundo episódio do não somos somente datas, locais e nomes. E não somos mesmos. Mas esse é o ponto de partida. Aonde você nasceu? Quando você nasceu? Qual é o seu nome? Isso é muito importante. Você não é só isso, mas esse é o seu ponto de partida. Então, o que você gostava de fazer quando criança? Quem eram os seus amigos? Vai escrevendo isso que eu falei até no episódio anterior. Esses dados, esses tipos de questionamentos que você poderia fazer para outras pessoas, você pode fazer para você mesmo. E aí você vai escrevendo esse começo de história. É como se fosse quase um diário. Não é para fazer um diário. Mas escreva alguns pontos importantes sobre você. E em algum momento você vai falar assim, eu sou filha de fulano de tal e fulano de tal. Caso você saiba isso, né? Mas se você não souber, a sua história não deixa de existir, ela não é menos importante por causa disso. E aí quando você coloca quem é seu pai, sua mãe, seus responsáveis, enfim, aí você começa a montar, enfim, uma árvore genealógica. Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Você teve contato com essas pessoas? Se sim, coloque informações sobre essa pessoa. Essa pessoa ainda, esse pai, essa mãe, está vivo? Coloque essas informações, converse
com essas pessoas mais próximas da sua família, porque é ali que você vai começar a ter uma noção dos caminhos a seguir, das dificuldades que você vai encontrar. Então, converse em algum momento, se você tiver essa oportunidade, vou dar um exemplo aqui, com o seu pai. Supondo existe essa possibilidade, converse com o seu pai. E vai fazendo essas perguntas das mais simples possíveis e avançando. Então começa lá. Pai, qual é o seu nome? Quando você nasceu? Aonde você nasceu? Você tem irmãos, irmãs? Quem são eles? Quando eles nasceram? Isso é um ponto bem importante da pesquisa. É algo formal até então? Sim, é algo bem informal, porque a gente está lidando somente com dados, mas eles são importantes dentro da pesquisa, sim. Como prosseguir acima dentro de uma árvore genealógica? Perguntando para o seu pai quem eram os pais dele. Então, ele respondendo quem é o pai e a mãe dele, você já tem uma nova geração, que são os seus avós. Até então, todas essas informações que você vai conseguindo são de maneira praticamente documental, porque são datas, são locais, são nome de pessoas, enfim. Você pode partir para as mesmas perguntas que você fez para si. Quem eram os seus amigos de infância? Só que agora para o seu pai, sua mãe. E começar a conhecer um pouco mais a história a fundo dessas pessoas, dessa geração anterior a você. Quem era o seu pai antes de conhecer a sua mãe? Como era a vida dele? Como era a relação que ele tinha com o pai dele? Como era a relação que ele tinha com a mãe dele? Eram pessoas próximas que conseguiam conversar tranquilo? Como era esse tipo de relacionamento? Quem eram os amigos de infância? Onde seu pai, sua mãe estudou, se houve oportunidade de estudar? Do que eles gostavam de brincar? Enfim, são as mesmas perguntas que eu já sugeri, muitas delas, no episódio número 2. Se você ainda não escutou, vá lá escutar depois. Vale muito a pena pegar essas perguntas para ir destrinchando elas e poder completar melhor esse aspecto não documental, mas um aspecto vivo das pessoas mesmo. Isso é muito importante. Esse tipo de conversa com os nossos antepassados leva tempo, não é algo para ser feito, como se diz, de corredor. É algo que a gente tem que sentar, faz um café, vai conversando, vai anotando, vai registrando de maneira, ao menos de áudio. A gente vai falar um pouco mais sobre isso em outro momento, mas para que a gente possa fazer isso com calma, com tranquilidade, entendendo melhor a história da sua família. Afinal de contas, é da sua família tudo isso. O que pode acontecer muitas vezes, e não é raro acontecer, bem comum, é você chegar e perguntar para algum antepassado, para o seu pai, para sua mãe, se tiver oportunidade de conversar com seus avós, e em algum momento você vai perguntar assim: quem era o seu avô? Por exemplo, você pergunta para o seu pai: quem era o seu avô? E ele talvez tenha que pensar um pouco, não seja uma coisa tão rápida que vem à mente, mas muito possivelmente é algo que ele saberá responder até então. Mas se você faz uma pergunta relacionada ao quem eram os seus bisavós, vamos lembrar só o seguinte: a cada geração que a gente passa para trás, a gente vai entrar num aspecto matemático simples aqui. Cada geração para trás que a gente avança, a quantidade de antepassados que a gente tem
basicamente ela é multiplicada por 2. Por que por 2? Bom, você teve um pai e uma mãe. O seu pai teve um pai e uma mãe. O pai do seu pai teve um pai e uma mãe. Cada pessoa teve um pai e uma mãe. Por isso que cada pessoa, quando avança para trás, é multiplicado por 2. Sendo assim, você é uma pessoa. Você tem uma geração para trás, 2 pessoas, pai e mãe. Mais uma geração para trás, 4 avós. Mais uma geração para trás, 8 bisavós. Mais uma geração para trás, 16 trisavós. Mais uma para trás, 32 tetravós. Mais uma para trás, 64 pentavós, e assim vai, hexavós, heptavós, octavós, enfim, continua essa sequência para trás, sempre multiplicando por 2 a quantidade de antepassados, a não ser que hajam casamentos em família, mas também é assunto para outro episódio. O fato é, chega em determinado momento, às vezes mesmo nos bisavós, que são 8, e a gente se perde. A gente já às vezes é difícil lembrar o nome dos 4 avós e avós, quanto mais dos 8 que vieram atrás. Por que disso? Basicamente, porque a gente não tem essa relação próxima com eles. Você lembra o nome das pessoas que têm algum tipo de relação com você? Ou você esquece o nome do seu melhor amigo? Você chega um dia lá, putz, esqueci teu nome. Não! É alguém que é próximo, que faz parte da sua vida, você tem esse apreço. Os nossos bisavós, muitas vezes, a gente não tem proximidade com eles, justamente, ou por causa do tempo cronológico, né? A gente muitas vezes é muito mais novo que eles, então essa distância cronológica, geracional, já afasta, porque os assuntos normalmente no geral são outros, as conversas são outras, enfim, mas é justamente isso que importa pra gente. Mas é isso, a gente vai se distanciando, então a gente não sabe, ou às vezes a gente nem conheceu mesmo, né? Eu, no meu caso, eu só tive contato em vida com uma avó de 4. Os outros 3 já haviam falecido antes de eu nascer, então eu só conheci porque eu convivi junto com ela, somos contemporâneos, mas eu não tenho lembrança dela, porque ela faleceu e tinha 4 anos. Eu talvez tenha algum resquício na minha memória dela, mas eu tenho fotos, vídeos dela, enfim. Eu sei algo dela através desses vídeos, fotos, do que conversaram, do que com pessoas me relataram sobre ela. Mas eu não tive conversas com ela para saber coisas dela. Enquanto isso, outras pessoas conviveram ou convivem muito com seus avós e têm uma relação próxima e sabem muito da vida dessas pessoas. Não é o meu caso. Não foi o meu caso. Dessa maneira, a gente pensa para os bisavós. Eu mal pude conviver com uma avó, quanto mais com os meus bisavós. Aí sim, aí é muito longe a distância cronológica para eles. No meu caso, eu nasci depois da minha irmã. Eu tenho diferença de 12 anos para ela. Então, quando eu nasci, eu sou o mais novo da família, ela já tinha 12 anos. Minha mãe, quando eu nasci, já tinha 41 anos.
Minha mãe é de 1944, e meu pai é de 1938. Às vezes eu penso, 38, ele tranquilamente poderia ser meu avô. Ou seja, a distância geracional nos meus ramos familiares são muito distantes mesmo. Então, o meu avô, pense que eu sou nascido em 1985. O meu avô paterno é do século XVIII. Século XIX. Ele é nascido em 1899, 21 de outubro de 99. Hoje ele já teria 125 anos. Meu avô, eu não estou indo muito para trás. A minha distância geracional é gigantesca. Então, se eu for pensar no meu bisavô nesse ramo, ele é nascido em 1860. É muito longe isso. Não faz o menor sentido eu pensar, eu conheci meu bisavô. Não, eu não tenho essa possibilidade. Então, os meus ramos familiares, pelo menos para mim, até chegar a mim, eles são bem distantes. No seu caso, pode ser que sejam curtos. Pode ser que o seu avô tenha 60 anos hoje, tranquilamente. Então, é uma conversa que você pode ter com essa pessoa muito boa. E aí a gente parte para o aspecto de quando a nossa memória ou a memória dos nossos antepassados não ajuda, a gente tem que correr para os documentos. Não existe outra alternativa. O que eu quero dizer com isso? Se você não sabe, por exemplo, o nome dos seus avós. O que eu quero dizer com isso, por exemplo? Se você não sabe o nome dos seus avós e o seu pai e sua mãe já são falecidos, como é o caso de alguns amigos que eu tenho, que eu já vi e me relataram isso, como você vai descobrir o nome dos avós, sendo que não tem, por exemplo, do pai, sendo que não teve irmãos, o teu pai não teve irmãos nem irmãs, não tem pessoas próximas assim que possam dizer quem era o nome do pai e da mãe dele. Como você vai fazer? Um modo simples é você começar com a sua certidão de nascimento. Lá consta o nome do seu pai, da sua mãe, o nome do seu avô paterno, avó paterna, avô materno, avó materna. Nessa certidão consta. E isso é um ponto importante, porque nas certidões de nascimento, no geral, é uma regra que existe exceções, às vezes não consta, mas existe o local para a pessoa que fez o registro colocar lá o nome do avô e avó das pessoas que estão nascendo. Da mesma forma, na certidão de nascimento do seu pai e da sua mãe, vão constar o nome dos avós e avós dele ou dela. Na certidão de nascimento dos avós vai constar a mesma coisa. Então, esse é um ponto importante, que é aí que a gente vai conseguindo completar melhor as lacunas da nossa árvore genealógica. Mas, basicamente, isso é algo que você faz no início da pesquisa e hoje eu faço depois de, vamos entrar em 25 anos de pesquisa, um quarto de século pesquisando a minha família, continuo fazendo as mesmas coisas que eu estou falando aqui. Se você quer começar a fazer sua pesquisa, conversar com as pessoas mais velhas, ir atrás de documentos onde não constam, onde você não consegue as informações através das pessoas que estão vivas. Então, escutar os mais antigos falarem as histórias deles sobre as pessoas que eles conviveram, os antepassados deles, é algo fundamental
dentro da pesquisa, sendo você alguém que está começando agora ou você que já está 40 anos pesquisando sua família. Isso é essencial dentro de qualquer tipo de pesquisa. Eu não tenho como eu saber do meu avô paterno, porque eu não convivi com ele, ele faleceu antes de eu nascer. Não é possível, a não ser pelas outras fontes, pelas outras pessoas, por outros tipos de registros. Aí entram mídias, por exemplo, né? Fotografias, vídeos, coisas do tipo, quando existe essa possibilidade. Não tem como eu saber da minha bisavó se não for por pessoas que conviveram com ela. Eu não posso perguntar para minha mãe como era a bisavó dela se a minha mãe não conviveu com a bisavó dela. Ela pode contar o que contaram para ela. Entende? Isso é muito importante, essa prática oral que a gente vai ouvindo ao longo de toda a nossa pesquisa. Mas isso é um assunto para o próximo episódio, as histórias orais. Então, dê foco a esses pontos que a gente abordou hoje, conversar com os antepassados e alguns documentos que possam constar informações para você avançar na pesquisa. Isso é o ponto primeiro, é colocar essas informações e descobrindo quem são essas pessoas dentro da família. Beleza? Grande abraço.